Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Primeiro-Ministro, a primeira questão que gostaria de abordar neste debate diz respeito à situação na Grécia. Não que não tenha registado, nomeadamente nas palavras do Sr. Deputado Ferro Rodrigues, que vamos ter ocasião de discutir este assunto no debate seguinte e, aliás, já me referirei precisamente a essa predisposição do Partido Socialista para esse debate. Mas, em primeiro lugar, Sr. Primeiro-Ministro, para enfatizar a palavra de segurança e de tranquilidade que aqui mais uma vez expressou no Parlamento aos portugueses no que toca ao desenvolvimento da situação grega, que nos preocupa, que acompanhamos naturalmente com interesse. É um país da União Europeia e é mais do que isso um país da zona euro. Continuamos a desejar que possa ter uma saída o mais rapidamente possível, mas é verdade, Sr. Primeiro-Ministro, que, fruto do caminho que percorremos nos últimos anos, hoje estamos preparados para poder enfrentar uma eventual situação de instabilidade com a tranquilidade e a segurança que aqui mais uma vez o Sr. Primeiro-Ministro expressou. Mas, como dizia o Sr. Deputado Ferro Rodrigues, nós vamos ter a oportunidade de discutir este assunto no debate que se vai seguir. E como também é normal que o Partido Socialista, quando nós colocamos questões neste debate, se queixe de já não ter tempo para responder às questões que colocamos, hoje tem essa faculdade, porque vai ter tempo, vai falar já a seguir. E o Sr. Primeiro-Ministro vai-me desculpar, mas eu tenho que fazer uma pergunta direta, não ao Sr. Primeiro-Ministro, mas ao Partido Socialista. E é sobre a situação da Grécia e sobre a evolução da situação da Grécia. Já não é a pergunta que coloquei no último debate de saber qual é a posição do Partido Socialista relativamente à perspectiva política da Grécia, se é aquela que decorre do entusiasmo e da esperança do dia 25 de janeiro, se é aquela que decorre das afirmações mais recentes da tontice do Syriza de maio de 2015, ambas do secretário-geral António Costa. Também podia aproveitar para responder a isso, mas a questão já não é essa. A questão é mesmo sobre uma eventual saída da Grécia da zona euro. Nós sabemos que no cenário macroeconómico do Partido Socialista, mais concretamente nas páginas 25 e 26 desse documento, o documento Uma Década para Portugal, se perspectiva uma situação de contágio absoluto de um cenário desses na Grécia a Portugal. E que o Partido Socialista assume, pelos vistos, que será inevitável que, se isso acontecer à Grécia, também irá acontecer a Portugal. E diz mais o Partido Socialista, diz que isso teria muitas consequências. O crescimento económico não podia ter a média de 2,6% que está estimado, passava para 0,5%, haveria um aumento do desemprego, haveria um aumento do déficit e da dívida e haveria até a circunstância do Partido Socialista não poder, caso fosse governo, cumprir aquela promessa de repor o nível salarial da administração pública e eliminar a sobretaxa no prazo que estava estipulado. E por isso eu pergunto de forma direta ao Partido Socialista se quer continuar em contradição com aquilo que foi a história dos últimos anos. A história que, dada a prudência e a forma responsável como o Governo implementou as suas políticas, dá segurança para um eventual contexto de instabilidade, ou se o Partido Socialista está mesmo convencido que, consigo até no Governo, terá esta consequência. É importante que os portugueses possam saber, porque esta é também a forma de nós podermos distinguir um percurso prudente, seguro, de um percurso de mais facilitismo e aventureirismo. É isso que está em causa e é essa a resposta que nós esperamos no debate seguinte. A segunda questão, Sr. Primeiro-Ministro, a segunda questão muito rapidamente sobre a TAP. De facto, o Partido Socialista aqui deu uma cambalhota total. Os pais da privatização da TAP, os socialistas, os governos do Partido Socialista, hoje discordam da operação de privatização. Mas pior do que isso, Sr. Primeiro-Ministro, tratam esta matéria, já tive a ocasião de dizer ontem, tratam esta matéria com muita ligeireza, como se se tratasse de uma conversa de café. Repare, chegam ao cúmulo de vir ao Parlamento e de serem secundados pelo secretário-geral do Partido Socialista dizer que o valor que envolve esta operação é o equivalente a um valor de uma transferência desportiva, no caso de um treinador de futebol. Querendo dizer que o valor desta operação são 10 milhões de euros, ignorando que dentro
do valor financeiro desta operação se inscrevem entre 350 a 400 milhões de euros de investimento na TAP que viabilizam a operação da TAP, ignorando que os mais de 1.000 milhões de euros de dívida da TAP são, como já foi aqui dito hoje, da responsabilidade dos acionistas da TAP. É o que está no caderno de encargos e é assim que vai ser, senhores deputados. Depois insinuam que o processo foi feito com secretismo e ignoram que o órgão competente para fiscalizar em detalhe esta operação, o Tribunal de Contas, já foi claro. Não só o seu Presidente disse que tudo tem sido feito com transparência, como o Governo tem fornecido toda a informação que tem sido pedida. E os senhores ignoram aquilo que é uma afirmação solene do órgão competente para fiscalizar esta operação. E, finalmente, Sr. Primeiro-Ministro, também já aqui falei nestes debates da irresponsabilidade que decorre da afirmação do Partido Socialista de querer chantagear estes operadores, dizendo que se for governo, se eventualmente vencer as próximas eleições, coisa que nós sempre dissemos que não se esperava, sempre acreditámos que os portugueses diriam o mesmo, e cada vez mais se percebe, aliás ainda hoje se percebe muito bem, que é isso mesmo que os portugueses entendem. Diz o Partido Socialista que nesse hipotético cenário, que é cada vez mais inverosímil, mas nesse hipotético cenário iria reverter esta operação, não garantindo a credibilidade e a fiabilidade da palavra do Estado e de decisões que foram tomadas pelos órgãos de soberania competentes no nosso sistema constitucional. Sr. Primeiro-Ministro, de facto, isto é uma postura que não credibiliza o Partido Socialista como alternativa de governo e, portanto, que prejudica ainda mais a afirmação política da alternativa do Partido Socialista, como se vê, de resto, pela reação dos portugueses. E o mesmo se diga, Sr. Primeiro-Ministro, na postura que o Partido Socialista aqui evidenciou e todos os demais partidos da oposição sobre a temática da saúde. É bom recordar que, tal como já disse o Sr. Deputado Nuno Magalhães, a OCDE reconheceu que o nosso Serviço Nacional de Saúde, o nosso sistema de saúde, estava a conseguir fazer mais com menos recursos. E, Sr. Primeiro-Ministro, é bom trazer hoje aqui à colação aquilo que foi a política de saúde em Portugal. Desde logo, a circunstância de termos assumido e pago mais de 3.000 milhões de euros de dívidas que os governos do Partido Socialista deixaram no setor da saúde e que punham em causa a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Não é demais lembrar. Não é demais lembrar que hoje são 6 milhões de portugueses que têm acesso ao Serviço Nacional de Saúde sem pagar taxas moderadoras, isentos de taxas moderadoras. Não é demais lembrar, como já foi também de resto aqui hoje lembrado, que o preço dos medicamentos diminuiu. Não é demais lembrar que o mercado dos genéricos aumentou. Não é demais lembrar que, por exemplo, o tratamento para a hepatite C está hoje no terreno, atinge hoje cerca de 4.500 doentes, garante que todos aqueles que estão na fase mais difícil da doença tenham assistência e correspondem a um investimento que só em 2015 rondará os 40 milhões de euros. Não deve ser ignorado que, por exemplo, a partir do próximo dia 1 de julho, a vacina pneumocócita estará no terreno e atingirá por ano cerca de 80 mil crianças em Portugal. Senhores deputados, ignorar estes resultados e estas medidas da política de saúde, de facto, é agir politicamente contra a realidade. Isso não dá crédito à proposta do Partido Socialista e, infelizmente, os senhores continuam sem perceber isso. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, e também foi um dado assinalável deste debate não se ter desenvolvido a questão do emprego. Não se ter assinalado que no primeiro trimestre de 2015 nós tivemos um aumento do emprego de 0,7% em cadeia e de 1,4% em termos homólogos. E que isso tem correspondência na atividade económica do país. Também aqui ninguém falou
de que no primeiro trimestre de 2015 tivemos um crescimento homólogo de 1,5% e em cadeia de 0,4%, e que as exportações subiram no primeiro trimestre 8,2% e no mês de abril 9,7%. Tudo atestando, Sr. Primeiro-Ministro, que para além das políticas sociais, para além do enquadramento da política financeira, a economia está a responder e está a criar oportunidades de emprego. Uma última palavra, Sr. Presidente, se me permite, apenas para dizer o seguinte. Como foi aqui referido, este é o 56º debate quinzenal desta legislatura e é o último desta legislatura. E eu queria, por isso, cumprimentar todos os deputados que intervieram nestes debates quinzenais. Eu intervim em todos e, portanto, queria, com respeito democrático, cumprimentar todos aqueles que intervieram e participaram nestes debates, mas queria, de uma forma também muito particular, cumprimentar o Sr. Primeiro-Ministro, porque pode-se gostar mais ou menos das respostas que dá, pode estar mais de acordo ou menos com as opiniões políticas que emite, mas há uma coisa que é indiscutível. Estes debates, de facto, foram esclarecedores. As questões que foram colocadas tiveram os esclarecimentos e as respostas por parte do Sr. Primeiro-Ministro. Acabou-se com uma técnica anterior em que estes debates eram muito folclore político, era muita propaganda e passou a haver, de facto, um debate democrático e a Assembleia da República a cumprir o seu papel de escrutínio à atividade do Governo, e eu cumprimento o Sr. Primeiro-Ministro por ter trazido esta forma de tratar a Assembleia da República. Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr.